E aí galera, tudo bom? Em razão do alcance do vídeo anterior que eu gravei, os conselhos de um reprovado no INSS com 93 pontos líquidos, eu venho aqui novamente trazer algumas... na verdade eu pretendo aqui traçar um paralelo de como eu estudava para o INSS em 2016 e como eu estudo atualmente. Lembrando que meu nome é Wellington, atualmente eu estou aprovado em 5º lugar para o cargo de analista judiciário do TJ Ceará. Ainda falta uma prova de título, a aferição das cotas, que eu concorro também como cotista, estou em 1º lugar, mas ainda falta a aferição. E também foi aprovado em outros que eu até mencionei nos vídeos anteriores, e também foi reprovado bastante. Eu acho que eu já fui reprovado mais de 30, se brincar 40 vezes. Eu também vou trazer um vídeo só com essas quedas que eu levei e os motivos que me fazem não desistir, mesmo depois de perder tanto, de cair tanto. Vamos lá. Como eu estudava em 2016 para o INSS, eu estudava principalmente por videoaulas. Para quem está começando a estudar, eu vejo que muita gente critica, assim, eu vejo alguns canais em que as pessoas criticam quem estuda por videoaula, diz que videoaula não é bom e tal, mas eu penso o seguinte: para mim, naquela época, estudar por videoaula foi fundamental para que eu formasse a minha base. Para vocês terem uma noção, até hoje eu ainda tenho em alguns cadernos escritos a aula. Eu acho que a videoaula, você só assistir a videoaula, a não ser que você tenha uma memória de computador e só fique assistindo, ela não é muito eficaz. Mas se você pegar aquela videoaula e você anotar os principais pontos, vai ser muito bacana isso, porque você vai conseguir voltar, revisar todas aquelas aulas que você levou um tempão para ler em pouco tempo. Até hoje eu ainda tenho minhas anotações, vez ou outra eu volto para analisá-las. Atualmente eu não estou mais fazendo concursos que caem em português, informática, mas quando eu ia fazer algum concurso assim, eu pegava só meu material mesmo que eu já tinha formado, da base que eu tinha desde quando eu iniciei lá no INSS escrevendo, e isso era suficiente para que eu conseguisse obter um resultado bacana. Para vocês terem noção, no concurso agora do TJ que eu fiz, se eu não estiver enganado, eu só errei uma questão de português FCC, e fazia um tempo que eu estava só revisando meus cadernos, né? Então, assim, a importância da videoaula pode ser que para algumas pessoas não seja bom, mas para outras pode funcionar. E eu acredito particularmente que as videoaulas, elas lhe ajudam a formar uma base, e que é importante para depois você ir tentando se moldar e utilizar outros métodos que vão se tornando mais eficazes no curso do tempo. Além disso, um outro método que eu adotei e eu achei que foi primordial foi a resolução de questões. Eu posso dizer que em 4 meses eu resolvi mais de 5.000 questões na época do INSS. No concurso de bolsa que eu falei, aqui vai uma crítica, porque no concurso de bolsa eu acho que eles não atualizam, não sei se é porque eu não comprava a versão paga, então eu tinha muitas questões desatualizadas, então tinha que ter muito cuidado com isso. Quando eu ficava desconfiado que alguma questão estava desatualizada, eu ia no Google, botava uma parte da questão, uma frase da questão, aí aparecia a questão lá no QC, eu como era assinante do QC, que é o Questões de Concurso, eu entrava lá, via os comentários do pessoal, se tivesse desatualizada, mesmo assim eu ainda olhava para ver se tinha alguma coisa para aproveitar nos comentários, e isso me ajudou bastante. A questão certo e errado do CESP é muito complicado, porque quando você tem múltipla escolha, você vai conseguindo eliminar, né, algumas que você acha que tem certeza que não está certo e outras que você tem certeza que está certo, então você já vai riscando. Mas quando é certo e errado, você fica na dúvida. Muitas vezes você tem dúvida se a questão que não é completa, ela é errada ou certa, é incompleta, né, se ela é errada ou certa. Você diz, poxa, se o examinador pensar dessa forma, pode ser certo, mas se ele pensar dessa outra forma, pode ser errado. Isso é muito complicado. Eu acho bem bacana as questões certo e errado, tanto é porque eu já fiz boas pontuações nesse método, né, do CESP. Eu já fiz 83 pontos líquidos para delegado da Polícia Federal, eu fiz 83 pontos líquidos para o MPU, no MPU eu fiz 83 pontos líquidos, então é um método bacana, mas o que me ajudou mesmo a conseguir sanar essas dúvidas é a resolução de questões, que você vai ter mais ou menos uma noção do que você vai conseguir responder, vai saber mais ou menos o que a banca pensa, né, como a banca pensa, e você vai treinando, errando, vai anotando, é importante. Na época também eu usava um caderno de erros, hoje eu já deixei um pouco de lado, mas eu achei muito bacana.
eu errava uma questão, eu tinha um caderno com todas as questões que eu errava, aí eu tirava um dia na semana para revisá-los e ver até que aquilo ali ficasse bem batido na minha cabeça, né? Aí entra também uma outra questão, tentar, eu sei que é difícil, assim, o tempo é muito corrido, principalmente para quem começou a estudar após edital, revisar é muito difícil, assim, você não sabe, tem muitos métodos que o pessoal coloca, mas eu particularmente não consegui me adaptar a muitos métodos, eu gosto de revisar de acordo com o que eu acho que está... que é melhor para mim, né? Por exemplo, eu vejo que eu vou responder umas questões de português, eu vejo que eu estou errando muito, eu tenho que revisar isso. Eu começo a revisar os materiais que eu tenho, principalmente naquelas matérias que eu estou errando muito. Direito também é a mesma coisa, eu vejo que eu estou errando muito um determinado conteúdo, eu vou lá, reviso meus materiais, volto novamente para resolver depois de um tempo as questões, porque também é complicado você tentar resolver logo na sequência, porque pode gerar uma falsa sensação de que você sabe. Então tem que ter essa questão bem clara em mente. Então isso eu acredito que era mais ou menos esse o quadro que eu utilizei em 2016 para conseguir obter um resultado tão significativo, embora não fosse suficiente para passar, mas foi um resultado muito válido, assim, que me animou bastante. Foi meu primeiro concurso, eu comecei a estudar posteriormente ao lançamento do edital, aí foi um tempo razoável até a prova. Na época eu não trabalhava como eu trabalho atualmente, né? Eu trabalho 8 horas atualmente, vou das 9 às 18 horas. Na época eu era estagiário do Ministério Público Federal, então eu estagiava pela manhã, estudava à tarde, eu ia para uma biblioteca que tinha lá no MPF, ficava estudando, e à noite eu ia para a faculdade. Dependendo das aulas, eu até ficava ali só estudando na sala, às vezes ia para a biblioteca estudar para o INSS, e foi isso, eu aproveitava ao máximo o tempo livre que eu tinha. No vídeo anterior que eu gravei, eu trouxe, eu acho que eu destaquei bem essa questão que eu fiquei realmente bitolado nesse concurso. Eu estudei muito, eu dei o máximo, eu dei tudo, o que você pensar assim, que eu podia fazer naquele momento, eu fiz para estudar. Eu lembro que o pessoal me chamava para sair, uns colegas, e dava trabalho para eu sair. Eu saía, mas eu ficava com minha mente ali no concurso, né, assim, porque eu estava a 1000 por hora, eles não entendiam, mas eu estava a 1000 por hora no concurso, porque era o que eu queria naquele momento. Eu achava que eu não queria sair e advogar, assim, embora eu acho muito bacana o trabalho do advogado, mas eu queria uma coisa mais certa, que eu pudesse ter uma estabilidade, e o INSS para mim seria o concurso dos meus sonhos, né? Não deu certo, apesar de eu achar que eu fiz boa parte, assim, acho que eu fiz uns 80 a 90% certo no estudo, trabalhei bastante, fiz o que tinha que ser feito, mas, como eu disse, muitas vezes você dá o seu melhor e o resultado não vem como você esperou. E isso não é ruim, porque você sempre tem algo a aprender com as reprovações, sempre. Eu até coloquei nos comentários do último vídeo. Geralmente, em regra, as reprovações elas ensinam mais do que as aprovações. Porque quando você aprova, você tem a falsa sensação de que você não tem nada para consertar, que você passou, né? Então você não tem nada para consertar. É como um pessoal comentou sobre os simulados. Muita gente está preocupada com os simulados. Eu não estou conseguindo atingir a nota, eu não estou conseguindo chegar a 100 pontos líquidos nos simulados, ainda que eu utilize questões anteriores, mas ainda que eu utilize questões anteriores, eu acho que você não deveria desanimar com isso. Na verdade, você teria que se sentir provocado. Por que eu não estou atingindo essa pontuação? Vou fazer mais do que o que eu estou fazendo, eu vou tentar ver onde é que eu estou errando e tentar melhorar. Em casa é a hora que você tem de errar. Você não pode errar na prova, né? Igual aconteceu comigo. Me veio eu tinha feito tentando seguir uma sequência lógica, mas me veio uma questão interessante agora que eu lembro do dia da prova do INSS. Para vocês terem noção, como eu estava tão bitolado, eu não sabia nem a cor da caneta, que o CESP, eu acho que é preta, que ele tem no edital, né? Uma coisa interessante. Eu cheguei lá, eu lembro, eu disse, não, eu não vou, eu vou comprar caneta lá, vamos. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém vendendo caneta. Aí eu lembro que eu pedi uma pessoa, uma caneta, ele me deu uma canetinha velha lá. Eu tinha duas azuis e nenhuma preta. Eu não tinha lido nem o edital nessa parte, eu tinha lido só na parte das matérias. Eu estudei que só, mas coisas basilares do edital eu cheguei lá sem saber, que foi a caneta que utiliza
Eu lembro que quando eu sentei na cadeira, tinha eu acho que era uma colégio municipal, tinha o nome lá, Vitória, né? Eu já fiquei todo empolgado, eu disse, eita, vai dar certo. E não deu, mas no fim foi uma vitória, não ter dado certo. Eu acredito que foi uma vitória grande, porque eu consegui vencer a mim mesmo. Eu consegui vencer muitas dificuldades, eu vou trazer na minha história as dificuldades que eu tinha, como eu entrei na faculdade de Direito com muita dificuldade na escrita, eu tive que correr atrás do prejuízo, e como eu me considero hoje, né, como eu saí da faculdade e eu estudo para concurso, melhorei bastante, evolui bastante. Eu quero dizer que, independente de qual a sua situação hoje, se você estiver determinado a mudar, você tiver consciência que você precisa mudar alguma coisa e melhorar, e você fizer trabalhar para isso, pode ter certeza que você vai conseguir, porque a mente, você pode trabalhar a sua mente para ela trabalhar com você no seu crescimento, mas ela também pode ser sua ruína, se você não trabalhar com ela no sentido de que a gente vai conseguir. Eu tive muitas dificuldades para concluir o curso de Direito, isso eu vou deixar para o vídeo em que eu vou falar especificamente da minha história, e minha mente ela estava tão vidrada em conseguir concluir o curso de Direito que eu não olhava para as dificuldades. Muitas dificuldades surgiram, que depois eu fui parar para pensar, poxa, tantas dificuldades, mas eu estava tão focado no que eu queria, que as dificuldades eu nem dava importância, sabe? Então, vamos retornar agora. Acho que ficou claro como eu estudei, né, anteriormente, em 2013. Agora, eu quero falar com vocês como eu estudo atualmente. Mudou um pouco o meu método de estudo. Eu não foco tanto nas videoaulas, até porque as videoaulas que eu assistia na época, eu fiz um caderno de anotações. Eu acho bacana, porque o caderno de anotações você consegue rever várias vezes. Eu já li várias vezes meus cadernos de administrativo, penal, processo penal, até raciocínio lógico. Quando eu estudava, eu tinha tinha de informática, um caderno com todas as anotações das videoaulas. E detalhe, nesse caderno que eu falei, não só as videoaulas, né? As questões que eu fazia, além do caderno de erro que eu fazia no Word, que era colocar as questões que eu errei, os principais comentários, eu anotava também alguma questão que eu achava muito interessante, porque era uma questão que eu sabia que eu poderia esquecer fácil. Eu anotava no caderno, e como eu ficava revendo esse caderno, isso ali ia ficar muito sedimentado na minha mente. Outra coisa também que eu utilizei, eu estou lembrando agora, assim, os post-its. Você colocar post-its com palavras-chave na parede, no banheiro. Eu lembro que eu tinha um monte de post-its, assim, até no próprio estágio. Lá, assim, como eu trabalhava com previdenciário também lá, no estágio, embora não fosse tão aprofundado, no MPF a gente via muita matéria previdenciária, era mais estelionato previdenciário, essas coisas, era mais limitada a matéria, mas tinha previdenciário. Então eu anotava lá, botava os post-its no computador para eu ficar vendo ali no intervalo e outro do trabalho. Em casa eu tinha muitos post-its assim na parede, no banheiro, no guarda-roupa. Eu usei muito esse método, eu acho muito bacana. É um método que você consegue revisar muito, às vezes até sem querer. Você vai ao banheiro, você está lá tomando banho, você olha, você vai pegar uma roupa ali no guarda-roupa, você olha, tem alguma coisa sobre determinado assunto. E o conselho que eu dou, se você for utilizar esse método, é não botar tudo. Coloca aquelas coisas que você tem mais dificuldade de memorizar. Porque se você colocar tudo, não vai surtir muito efeito. Tem que ser aquelas coisas mais difíceis, um prazo, ou algo nesse sentido, que você quer que fique muito sedimentado em sua mente. Atualmente, meu estudo, eu prefiro à noite, né? Eu estudo mais à noite. Eu entendo que, para mim, eu consigo render mais à noite. Então, eu trabalho durante o dia e estudo de 7, 8 horas da noite até 1 hora, às vezes até 2 da manhã, porque como eu trabalho 9 horas, eu consigo dormir até um pouco mais tarde, né? E no meu estudo, eu uso alguns cursinhos, né, mais tradicionais. Eu já usei estratégia, já usei eu acredito que atualmente também eu estou usando o MEG, né, mas é mais para cargos fins. E nesse novo método de estudo que eu faço, eu mantenho a questão da resolução de questões, que eu acho muito importante. A questão da revisão dos materiais, eu sempre tento revisar, mas não é nada padronizado. Revisão, eu tentei impor, assim, aplicar no meu dia a dia esse método. Tem até aquele método, né, de 24 horas, 7 dias e tal. Aquilo ali eu nunca consegui. Eu lembro que tinha um colega que ele estava sendo aprovado em tudo, em primeiro lugar, e eu
ele estava num grupo mesmo que eu dei aprovado do TRF5, aí eu falei com ele, eu perguntei, cara, como é que tu faz, tal, ele disse, cara, eu uso esse método aqui de revisão e dá certo, tal, reviso 24 horas, reviso tal hora, e eu tentei aplicar aquele método, não me senti confortável, e hoje eu sei, né, que cada um tem seu método, assim, não adianta você pegar um método de uma pessoa que deu certo para ela e tentar aplicar para você. O que você tem que fazer é se conhecer. Você se conhecendo, você vai saber qual método dá mais certo e você vai ver como é bem mais eficaz e menos doloroso, porque é muito ruim, você se sente frustrado em saber, pô, esse cara aqui tá passando em tudo, usou esse método, eu tô tentando usar e não consigo, então não vou passar. Então, você tem que se conhecer. Eu prefiro revisar mais solto, eu reviso aquele que eu acho que eu tô precisando revisar. A resolução de questões, eu falei, e a revisão de livros por grifos. Eu já tenho livros que eu utilizo de direito bem marcados. Quando eu vou revisá-los, eu reviso pelas minhas marcações. É um método que eu ouvi de alguns procuradores quando eu estagiava, eles utilizavam e eu achava bacana, assim. Na época do INSS eu não apliquei isso, até porque não tinha muitos livros para ler, era mais uns cursos específicos. Eu hoje gosto de fazer isso, eu já tenho livros todos marcados, assim, eu consigo ler o livro em, tipo, meio-dia, eu consigo ler o livro, rever o livro, né, só as marcações, e eu acredito que não tem essa ideia. Tem o Dizer o Direito também, que eu utilizo para jurisprudência, mas como é o INSS, eu acredito que não venha tão pesado jurisprudência, assim, igual vem para carreiras jurídicas. Mas depois, quando vocês forem estudar para outros cargos que caem muita jurisprudência, o Dizer o Direito é o melhor site que você vai encontrar para revisar a jurisprudência de forma mais rápida e eficaz. Eu acredito que seja isso. O método atual é mais se conhecer. Eu estudo mais à noite porque é onde eu consigo render bem mais. E tem gente que consegue render de manhã. Eu já tentei acordar cedo para estudar, não consigo. Então eu rendo mais à noite. Eu prefiro aproveitar a noite, já que eu trabalho durante o dia. Então isso é muito, para mim, é muito válido. Se você não, o conselho que eu dou, não tenta, não fique frustrado se alguém chegar para você e dizer, estude dessa forma que você vai passar. Tem pessoas que passam sem nem responder questões, assim, e passam, né? Eu acho que a resolução de questões é muito importante, mas se alguma pessoa achar que isso não está dando certo para mim, eu não estou conseguindo, talvez ele encontre um outro método que seja bem mais eficaz. Mas, em regra, assim, eu acho que 80 a 90% das pessoas que estudam, eles fazem essa resolução de questões, ainda que indiretamente. Você acaba fazendo. Tem gente que estuda só por livro, mas a maioria dos livros lá você vê transcrição de artigos e tal, então teoricamente ele está lendo a lei seca, a lei, embora tenha uns comentários, né? Eu acredito que pode ser que tenha deixado passar algo, mas é mais ou menos nesse sentido que eu estudo atualmente. Assim, eu já venho estudando há um tempo, então eu reviso mais, assim, algumas matérias eu fico só na resolução de questões, e vocês tenham paciência, assim, vocês vão formar sua base, vocês vão formar seus materiais, vocês vão ver como vai chegar um momento que vocês vão ficar só na revisão e na questão, se atualizando da jurisprudência, mas para isso às vezes demanda um pouco de tempo. Pode não ser muito para uns, para outros pode demorar mais, mas quando você formar essa base, ficar só revisando é bem bacana, porque você vai sentir menos, vai ser menos doloroso, porque você vai estar ali já com seu machadinho bem afiado, né, para conseguir obter alguns resultados bacanas. O que eu tinha para tirar as dúvidas de vocês, eu vou tentar gravar outros vídeos nesse sentido, mas o que eu quero deixar para vocês também, assim, aqui, não é bem comum a gente nessa reta final ficar um pouco agitado. Eu lembro que eu não conseguia dormir direito quando estava perto da prova, fiquei muito nervoso mesmo. Ficava com medo de não dar certo. Caramba, eu estudei que só e se não der certo, o que é que eu vou fazer? Você não entende muito quando as coisas não dão certo no início, mas depois tudo vai se encaixando. Eu lembro que depois da prova do INSS eu chorei muito, assim, eu fiquei muito triste, não tem como não ficar. Quando eu vi o resultado lá e eu caí em lágrimas mesmo sem querer. Passei uns 3 dias sem conseguir fazer quase nada. Minha cabeça estava tão vidrada no estudo que, como eu fiquei sem estudar, assim, minha cabeça estava meio a mil, né?
mas depois eu fui retornando devagar e até que deu certo. Eu comecei, encaixei a rotina de estudo e deu certo. Se você gostou do vídeo e quer que eu continue gravando outros, eu peço que vocês curtam, né? Sigam também para o canal alcançar outras pessoas e vamos juntos. Eu espero ajudar de alguma forma. Vou tentar trazer alguma coisa que ficou faltando nesse vídeo, principalmente o pessoal que vai fazer o INSS. Depois eu vou falar um pouco do concurso do TJ. E é isso, galera. Muito obrigado pelos feedbacks que vocês deram, é muito importante. Eu ainda estou começando nessa questão de mídia social, de falar, mas a gente vai desenvolvendo e vai crescendo, assim como nos estudos também. A gente vai... ninguém nasce grande, assim, ninguém nasce sabendo de tudo. As pessoas, elas vão evoluindo. E quando você chega ali no topo, né, do conhecimento, as pessoas até acham que você é um gênio. Mas eu acredito que gênios são muito difíceis, assim. Tem gente que tem facilidade, mas gênios muitas vezes são apenas pessoas esforçadas que conseguiram chegar num patamar que muitos pregam a pecha de genialidade, né? Muito obrigado, Deus abençoe e fiquem tranquilos, vai dar